Olá, sejam todos bem-vindos. Se essa mensagem chegou até você, é porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Obrigada pela sua presença, obrigada pela sua companhia. Estamos no quinto dia do clamor, Jeremias 33:3. Clame a mim e eu responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes, insondáveis que não conhece. Assim diz o Senhor nesta palavra. E não pararemos por aqui. Este clamor vai continuar, porque todos os dias queremos ouvir algo novo da parte de Deus. Queremos ouvir algo que Ele tem só para nós, no individual, para cada filho. Esse clamor tem que continuar até a eternidade, até encontrarmos com o Pai. Queremos sim saber o que Ele pensa sobre nós, o que Ele deseja ao nosso respeito. Então não podemos parar de clamar, não podemos parar de orar, de suplicar ao Senhor. Essa é a nossa relação contínua com Ele. É o que Jesus nos ensina no Novo Testamento, quando você percebe que todas as vezes Ele separava, Ele ia para longe, se afastava para que pudesse falar com o Pai. E aí Ele estava clamando, estava orando, se relacionando, e o Senhor depositava nele novas informações, novas capacitações, e ele ia avançando de nível. Assim seremos nós, cada vez mais que relacionarmos com o Pai, passaremos de nível, um nível espiritual, um nível físico, porque o Senhor vai vendo que a gente tem interesse, que a gente busca nele sabedoria, conhecimento, entendimento, e Ele vai depositando mais em nós responsabilidades. E aí a gente vai avançando, e tudo para a glória dele. Amém? Então vamos lá. Temos aprendido nesses dias sobre o Senhor, a forma do Senhor, o caráter dele, como ele trabalha, o Senhor provedor. Nós aprendemos e clamamos o Senhor que cura. O Senhor é a minha bandeira e sempre tem que estar à frente de todas as batalhas na nossa vida. O Senhor é paz. E hoje clamaremos ao Senhor, meu pastor. Que clamor! E quem fez esse salmo que nós vamos ler? Nada melhor que o próprio Davi, que começou como um pastor. Ele começou o seu treinamento com Deus como um pastor. Então ele tinha autoridade, legalidade e a responsabilidade de escrever esse salmo para nós. Porque ele entendia de fato essas palavras. Cada palavra que ele coloca aqui, eu imagino que é o que ele vivenciava no dia a dia. E ele queria transmitir como fé, para que a gente fosse encorajado e acreditasse que tudo que ele está falando aqui, se a gente praticar, é o que vai acontecer. Porque Davi, mesmo sendo falho, ele considerava-se na história um bom homem, um homem que quando jovem deu a vida pelas ovelhas. Ele matou um leão, matou um urso, foi isso que ele falou para o rei Saul. E ele, mesmo jovenzinho, deu a sua vida pelas ovelhas. Imagina o Senhor, que ele dá essa referência. Vamos ler o Salmo 23. Depois a gente vai tentar entender um pouco do que esse salmo pode contribuir para a nossa vida, para o nosso dia, para que possamos buscar no Senhor esse pastoreio dele na nossa vida. Vamos lá. O Senhor, repete comigo, repete esse salmo comigo. Esse salmo é uma oração. Então vamos falar junto. Se você pode, onde você estiver, você puder repetir. Se não, repete no seu coração também, caso você não pode falar de voz audível. Repita em seu coração. Vamos fazer essa oração. Já é uma oração. Vamos lá? O Senhor é o meu pastor. De nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar
por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém. Glória a Deus, e que palavras maravilhosas. O que eu entendo que Davi quer nos passar é que o Senhor, sendo nosso pastor, o nosso pastor significa o nosso cuidador, o nosso provedor. Nada vai nos faltar, nada. Ele fala que de nada terei falta, não terei. E o que eu não terei falta? No versículo em seguinte vem assim, ó: em verdes pastagens me faz repousar. Pasto é alimento. Não vou ter falta de alimento, não vou ter escassez. Eu vou ter pastagens e verdes. Verdes é uma pastagem boa, de excelência, nutritiva, seja o alimento físico, seja o alimento da alma, o espiritual. Não vou ter falta, porque o Senhor, aquele que é o meu pastor, não vai deixar faltar na minha vida, na minha casa, na minha família. Declare essa palavra agora. O Senhor é o meu pastor. Você precisa fazer essa declaração, porque quando você dá essa legalidade para o Senhor, dizendo agora, o Senhor é o meu pastor, Ele tem que olhar para você e falar, então não posso deixar minha ovelha sem pasto, não posso deixar minha ovelha sem águas tranquilas. Essa responsabilidade do prover vem para Deus. Claro, nós fazemos o nosso, vamos trabalhar, vamos buscar, levantar, correr atrás. Isso, a ovelha, para ela comer, ela tem que ir até o pasto. Mas o fato do pasto crescer, do pasto prosperar, ter água boa, vem da parte de Deus. Você não pode controlar isso. Não, você não pode, mas o Senhor, que é o seu pastor, sim. Ele provê todas essas coisas. E Ele vai restaurar o nosso vigor. Tá aqui, restaura o meu vigor. Guia-me. Olha o Espírito Santo aparecendo aqui como um guia para a nossa vida. Guia-me nas veredas da justiça. Por amor a quem? A mim, a você? Não, por amor ao nome dEle. Preservar o nome dEle, que está acima de todos os nomes. O nome dEle é justiça, o nome dEle é fidelidade, bondade. É por amor ao nome dEle que Ele vai nos guiar nas veredas da justiça. É por amor ao nome dEle que Ele vai glorificar o nome dEle na nossa vida. O nome dEle está acima de todos. É por amor ao nome dEle que Ele vai ser o nosso pastor. Mesmo quando eu andar, tá vendo que a gente não está isento de andar no vale de trevas e morte? Mesmo se eu andar, eu não temerei perigo algum, porque tu estás comigo. Olha a certeza e a convicção da presença do Senhor na vida dele. Davi tinha a certeza e convicção de que o Senhor era com ele. Precisamos ter essa certeza e essa convicção de que o Senhor é conosco. Não importa se você está andando num vale de trevas ou de morte, seja morte financeira, seja uma morte questão familiar, uma separação, uma perda de algo, o Senhor está contigo. Confia nele, confia como um bom pastor. Diga, declare nesta hora, pois tu estás comigo, Senhor, tu estás comigo.
Declare essa palavra, tu estás comigo. Olha a importância da declaração. O fato de Davi ter registrado este salmo, estamos eu e você aqui lendo, edificando a nossa fé. Declare aqui nos comentários agora, Senhor é o meu pastor. Declare, o Senhor é o meu pastor, como fé. Escreva aqui nas mensagens desse vídeo, o Senhor é o meu pastor. Olha a importância de deixar registrado para que a fé das pessoas também aumente, não só a sua, mas de todas aquelas que vão ler a sua declaração. A tua vara e o teu cajado me protegem. É necessário a vara do Senhor. É ela que vai corrigir os nossos caminhos. É ela que vai nos conduzir ao melhor caminho. Então, quando o Senhor usar a vara na sua vida, é para correção, para colocar os seus pés de volta no caminho. O bom pastor, o excelente pastor, ele faz isso. Ele não deixa a ovelha andar de qualquer jeito. Não, pode lhe custar a vida. Pode custar a vida dessa ovelha. Imagina se ela sai do meio das outras, vai andando no caminho solitário. É presa fácil para o lobo, é presa fácil para o inimigo. Andar sozinho se torna vulnerável. Então vem o Senhor com a sua vara e com o seu cajado e traz ela de volta. Porque a palavra do Senhor diz que Ele corrige quem Ele ama. Você que tem filho, um sobrinho, um irmão, às vezes você leva até uma palavra para um pai, para uma mãe, mesmo eles sendo maiores que você, mas é porque você o ama. Você que é pai, mãe, avô, avó, você vai levar uma palavra para o seu neto, para um sobrinho, seja para quem for, você está falando porque você o ama e você vê que o caminhar dele está, o andar dele está saindo daquele caminho de justiça, de bondade, de fidelidade. Aí vem você e tenta corrigi-lo. É assim que o Senhor faz conosco. Não é verdade? Às vezes a gente age até por inocência, tomamos algumas atitudes, fazemos algumas coisas por inocência mesmo, mas aquilo ali vai nos desviar do caminho do Senhor, de retidão, um caminho de retidão. Aí vem o Senhor e nos corrige. E é isso, quem corrige é porque ama, não é verdade? Você não corrige quem você não ama, você nem se importa. Não é o fato de não amar, mas vamos supor que você não envolva emocionalmente com a pessoa e você vê ela no caminho errado, você não vai dizer nada, você vai ficar neutro, porque você não tem nenhuma relação com aquela pessoa. Mas quando é um laço de amor, um laço de amizade, fraternal, você vai lá e, olha, eu vim aqui te dizer para corrigir, porque isso eu tô vendo que vai dar errado. Assim é o Senhor conosco. Imagina que o Senhor já conhece o teu futuro. A gente tem uma visão limitada, mas o Senhor, Ele já sabe que aquela decisão, que algo que você faz parece inocente, pode levar para o abismo. E o Senhor corrige quanto antes, enquanto pode ser corrigido. E preparas um banquete, olha no versículo 5, preparas um banquete na presença dos meus inimigos. Quem vai preparar esse banquete vai ser o Senhor. Por que, Graciela? Porque você nem sabe que inimigos você tem. Você desconhece os inimigos, mas Deus sabe em quais mesas o seu nome é falado. Deus sabe em quais mensagens você é mencionado. Então você não sabe quem são os seus inimigos. Aí vem Deus e prepara aquela mesa e traz aqueles amigos que para você é amigo, mas Deus conhece o coração de todos e prepara e te honra ali. É isso que Deus faz. Por isso que quem prepara a mesa para o inimigo é o Senhor, porque Ele é quem sonda os corações e Ele faz isso, Ele te honra na frente de todos, à vista dos teus inimigos. Daqui, preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. É isso, o Senhor vem te traz honra, glorifica o nome dEle na sua vida. Deixa com o Senhor, é Ele que vai fazer. Não tenta pulso, sabe, ao seu próprio pulso, ao seu próprio força, tentar trazer essa honra. Não, espere no Senhor, espere. O Senhor é paciente. Vamos lá, o Senhor
ele tem paciência, ele não age nas emoções, não, ele age na justiça. E quando esse dia virá triunfante para o Senhor e como honra para a sua vida. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo. Davi sabe muito bem o que é isso, porque foi o que o Senhor fez quando Samuel mandou chamar os filhos de Jessé e passar um por um para saber qual que Deus estava escolhendo como rei. E o que não foi chamado, o que não foi lembrado, foi esse que Deus escolheu. E aí Jessé, percebendo que os filhos tinham acabado, Samuel pergunta: acabaram os teus filhos? Ah, não, tem um lá no pasto, está pastoreando as ovelhas. Samuel manda chamar e o que Samuel faz? Unge a cabeça com óleo e faz transbordar o cálice. Ah, transbordou. O cálice transbordante aqui, a alegria que esse menino deve ter sentido em ser o escolhido de Deus. Não porque os seus irmãos foram rejeitados, não, porque ele foi um escolhido de Deus mesmo, estando ocupado, estando distante da família dos demais. Mas o Senhor ungiu a cabeça dele e fez transbordar o seu cálice, o cálice da alegria. Com certeza ele voltou a pastorear, mas não foi da mesma forma, foi diferente, foi transformado, regozijando, gerando fé, escrevendo mais salmos e crendo que o futuro dele estava nas mãos do Senhor. Ele não voltou o mesmo homem, não, voltou um homem transformado. Tanto que a palavra do Senhor fala que ele voltou cheio do Espírito Santo, que o Espírito Santo apossou dele a partir daquele momento. Ele voltou triunfante para detrás das ovelhas. Então não importa onde você esteja hoje, importa que Deus te escolheu. Se você tem essa certeza, confia nele, o Senhor fará, vai fazer o que ele prometeu. E se você ainda não sabe, busca no Senhor, por isso este clamor. Clamar ao Senhor e ele vai te responder. Fala: Senhor, para o que o Senhor me chamou? Senhor, para o que o Senhor me escolheu? E o Senhor vai te responder. Eu creio, ele não tem filhos prediletos. Não, ele tem filhos íntimos, porque aqui tem uns que buscam mais que o outro. Mas filhos prediletos o Senhor não tem. Então busque a ele vai te revelar, com certeza. Ele quer se relacionar com você. Vamos lá, no 6. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias. Não é alguns dias da minha vida, não. Serão todos, até o dia que o Senhor me chamar. A bondade e a fidelidade, ou seja, tudo que ele me prometeu vai acontecer. A fidelidade dele está comigo e a bondade, o favor, a graça do Senhor vai estar comigo. Ele é bom, ele é um pai maravilhoso, um pai cuidador, um pai que deseja o melhor para os seus filhos, um pai que vê quando o seu filho é ofendido e toma as dores do seu filho e faz justiça por ele. Ah, um pai que não deixa seu filho largado, jogado de qualquer maneira. Não, é um pai que transpassa gerações, que cuida da sua vida, mas quando você for para a eternidade, ele vai cuidar dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos e toda a sua geração. É isso, um pai que cuida de gerações. Esse é o seu pastor, esse é o seu Senhor, um pai que cuida de toda a sua descendência, que abençoa até a milésima, assim está escrito na palavra dele, que ele abençoará até a sua milésima geração. É um Deus geracional, um Deus que não fala somente para você, mas ele fala para você e toda a sua descendência. Esse é um bom pastor, esse é um pastor maravilhoso. E sei que a sua bondade, a sua fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. E voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. É necessário irmos à casa do Senhor. Graciela, mas eu sou a casa do Senhor também. Sim, mas Ele quer que a gente tenha comunhão entre os irmãos, que a gente se reúna todos num lugar, que a gente busque, louve a Ele, todo mundo junto. Não é assim? Você como pai, você como uma mãe, você sabe que todos os seus filhos te amam, mas não é bom quando os filhos se reúnem à mesa?
Não é bom nas datas comemorativas, quando todos os filhos estão juntos, partilhando do mesmo momento, da mesma alegria, tendo comunhão um com o outro, se relacionando. É assim quando Deus olha para os seus filhos e eles estão no mesmo lugar, na casa do Pai, estão ali orando, louvando, participando da ceia, buscando o nome dele, buscando conhecer mais a ele. Ele se alegra, é como eu e você, quando vê toda a família reunida, assim é o Senhor. Por isso Davi diz, voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. E é isso que nós temos que declarar. Voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Esse é o meu papel de filho aqui na terra. Porque um dia estaremos todos juntos com o Pai. Amém? Graças a Deus. Que salmo maravilhoso. Que salmo edificante, que gera em nós fé. Quando você vê que você está numa vale de sombra, de trevas e morte, clame o Senhor é o meu pastor. Quando você sentir falta de pastos verdes, de águas tranquilas, quando você achar que está tendo falta de alguma coisa, clame ao Senhor, o seu pastor. Senhor, Tu és o meu pastor, nada terei falta. Assim diz a tua palavra. O Senhor não vai contra a palavra dele, não vai. A palavra dele está aqui, é milenar. Ele nunca vai contra o que ele disse. E se o Espírito Santo inspirou Davi a escrever esse salmo, é porque é verdade. Porque a palavra é verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a palavra. Então declare, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Mesmo que venha o medo, mesmo que venha a ansiedade, mesmo que venha os porquês, você diga, nada terei falta, a provisão virá, tudo virá no tempo do Senhor. Eu sei que o teu socorro virá, porque o Senhor é o meu pastor. Amém? Vamos ficar com essa palavra maravilhosa hoje e dar graças ao Senhor neste dia, por mais um dia extraordinário. Amém? Pai, damos graças ao Senhor, porque declaramos e cremos que o Senhor é o nosso pastor e não vamos ter falta de nada. A nossa família não terá falta de nada. A nossa alma, o nosso espírito, o nosso corpo não terá falta de nada. Porque o Senhor é o pastor perfeito. O Senhor cuida das tuas ovelhas. O Senhor conhece todas as tuas ovelhas. O Senhor nos chama pelo nome. E o Senhor cuida de cada um de nós. Muito obrigada, meu Pai, porque o nosso cuidado está nas Tuas mãos. Obrigada, Senhor, porque mesmo no vale de trevas e morte, o Senhor é conosco. Pai, o Senhor é zeloso, o Senhor é bom, o Senhor é fiel. Não deixa que o inimigo distorça tudo isso na nossa mente. Não, Senhor. Declararemos sempre que o Senhor é bom, que o Senhor é fiel e que tudo que o inimigo tentar trazer à nossa mente, nós vamos resistir neste dia. Em nome de Jesus Cristo, conduza-nos às águas tranquilas, pastos verdejantes. Em nome de Jesus Cristo, que venhamos desfrutar da Tua companhia. A palavra do Senhor diz que as ovelhas reconhecem a voz do Teu pastor. Chama-nos, Senhor, pelo nome. Reconhecemos sim a Tua voz e é sobre ela que queremos andar, sobre a Tua direção. Ó Senhor, sobre a Tua orientação é que queremos andar, queremos decidir, queremos fazer. Fala conosco, ó Pai, fala conosco em sonhos, fala conosco em visões, fala conosco em revelações, seja através de pessoas, da Tua palavra, de louvores, de cânticos, seja através da leitura da palavra do Senhor, de qual forma for, Senhor, fala conosco, em nome de Jesus. Queremos ser conduzidos por Ti, somente por Ti, nada mais além de Ti, Senhor.
Em nome de Jesus Cristo. Pai, obrigado pelo teu amor, obrigado pelo, Senhor, estas palavras chegarem até nós, obrigado por teu servo Davi ter escrito, ter deixado registrado, através da inspiração pelo Espírito Santo, e hoje estamos lendo, gerando em nós fé, gerando em nós proteção, gerando em nós uma batalha, meu Pai, mas Senhor, condições de lutarmos contra nós mesmos e todo pensamento, Senhor, que diz o contrário. Ah, Senhor, esse salmo veio para nos edificar no dia de hoje, e toda dúvida de que teríamos falta, não teremos mais. Toda dúvida, Senhor, de que, Senhor, o Senhor não se importava conosco. Não, Senhor, tudo isso vai ser deixado para trás. Isso é o que o inimigo quer que pensamos. Isso é o que o inimigo quer que agimos por isso. Não agiremos. Cremos que o Senhor é o bom pastor, o bom e fiel. Em nome de Jesus Cristo, obrigada, porque no dia de hoje o Senhor não deixou faltar o alimento físico e nem o alimento espiritual para as nossas vidas e a nossa família. Muito obrigada, meu Pai. Eu te agradeço e coloco a vida de cada um dessas ovelhas nas tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus, cuide de cada um deles, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, vamos ficar com essa palavra maravilhosa. Se inscreva neste canal de bênçãos. Está sendo bênção na sua vida? Então se inscreva. Envie essa mensagem para outras pessoas, comente, curte, isso vai ajudar com que a mensagem seja enviada para outras pessoas também. E você vai estar dizendo para o Senhor que você tem recebido da palavra dele, que você tem recebido de bom agrado o que ele tem lhe enviado. Amém? Deus te abençoe, abençoe sua vida, a sua família. Até a próxima mensagem. Fica com Deus.